Muito provavelmente no futuro nós teremos que estudar esses episódios que estão acontecendo agora no ano de 2025 e ver que o que está rolando agora, ele é um reflexo de algo que começou nos anos 90 e que tem culpa da industrialização que teve o seu boom, a sua efervescência, né, de 2040, aliás, de 1945 para frente. Que daí nós tivemos muita industrialização devido a uma coisa chamada conflito mundial, que rolou lá um primeiro e um segundo, bem no início do século anterior. O que houve ali, né? Que a gente tem que fazer um parênteses e tem que relembrar. Porque talvez isso aqui fique perpetuado no futuro, lá daqui a 100 anos, e o pessoal vai precisar disso aqui para relembrar desses detalhes. O que aconteceu ali para fazer uma análise curta a respeito? Para que os conflitos mundiais, para não falar o nome, que eu nunca sei se isso prejudica ou não o algoritmo, pudessem acontecer, houveram muitos desenvolvimentos também na indústria alimentícia, o pessoal esquece isso. Por qual motivo? Além do pessoal estar fabricando coisas para largar em cima de cidades e fazer com que elas levantassem aos ares, o pessoal também desenvolveu comida enlatada. E aí tinha que ter também, dentro das fábricas, pessoas para fazer a munição e para fazer a industrialização, obviamente, da comida. Então lá que surgiu o leite condensado, que pasmem, se vocês pegarem um pote de leite condensado e virar em 1 litro de água, aquilo tem gosto de leite, leite normal. Então, é muito louco. Aquilo foi criado com o objetivo de ser diluído, porque tinha muita neve onde havia uns conflitos. Então o pessoal pegava a neve, esquentava ali no fogo, jogava aquele leite condensado e tinha, digamos que uma fonte de proteína e também de caloria, né, por causa do açúcar. Então, um aspecto. E aí surgiu também sardinha enlatada e assim vai. Basicamente tudo que vocês veem hoje em dia, como milho, ervilha e assim vai, feijões, todos os enlatados foram criados nesse período. Então, tudo que é feito também com o poder de destruir, também tem o poder de edificar. Por que que o humano não criou apenas, né, não foi apenas no objetivo de simplesmente edificar? Porque nós temos uma coisa que aí mistura muita análise de crença, ou seja, tem a ver com a fé, mas nós temos um espírito guerreiro, um espírito belicoso, um espírito que gosta de conflito. É a nossa essência. Daí que parte todo o mal que nós temos. Se eu for me estender muito para esse lado, eu não vou discorrer em cima do assunto principal. Mas aí, devido a isso que ocorreu lá, nos anos 70, que daí é principalmente a era dos nossos pais, e de alguns adultos que estão aqui vendo esse vídeo agora, então alguns não fizeram filhos por entender que o mundo na frente seria um pouco caótico, e outros fizeram, e estão agora os dois nichos aqui, o do pessoal 50 a mais, ou até que está perto dos 70, e também o pessoal 35 barra, aliás, de 25 a 50 aqui, né? Que eu acho que é boa parte dos números que me assistem está entre 25 e 50. Todos vocês são bem-vindos. E no futuro, na posteridade, que todas as massas vejam isso. Então, ali, nos anos 70, isso então aproximadamente 50 anos atrás, gravado isto agora no ano de 2026, nós tivemos ali também do início do boom da industrialização, onde inclusive mulheres começaram a vestir calças e foram às fábricas por uma necessidade, já que os homens estavam lá em conflito. Então, pasmem, feministas, hoje agradeçam ao conflito mundial, tá? E eu não tô falando agora com isso aqui com ar de deboche, não, é fato. Basta, vocês reclamam tanto que pessoas não estudam história, tá aí. Os fatos não tem como argumentar contra. É devido a uma coisa que vocês com certeza não gostariam de passar, vocês mulheres, no mais amplo sentido da palavra, sejam as que se identificam com um gênero ou outro ou não, mas entendam, vocês trabalham hoje e ajudam no orçamento de uma casa ou sustentam uma devido ao que ocorreu nesse período. Beleza, informação computada, algo que vocês agora têm a pensar, mastiguem isso e mesmo algumas não gostando, não é para ser um papo reativo, não é para gerar briga, é apenas para pensar. O canal tem essa alcunha, parar e pensar. Parar e refletir. Às vezes eu vou errar, sim, mas vocês também. Então é normal, todo mundo erra quando pensa. Então daqui a 20 anos talvez eu não reflita mais com esses pensamentos. Mesmo assim eu não vou deixar de compartilhar eles com vocês. Então esse vídeo pode envelhecer mal, mas ele te faz pensar sobre o agora. Legal. Dado isso, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a fazer muitos filhos, dos geração 45 para 75, e aí a natalidade começou a aumentar. E nós chegamos ao
ápice, né, de 8 bilhões de pessoas agora, nos últimos anos. Se você estiver olhando isso no futuro e tiver diminuído a população, até lá eu terei vídeos aqui para explicar. E provavelmente em algum lugar dessa tela vocês vão conseguir encontrar esse vídeo. Se tiver mais, também vai haver uma explicação do porquê. Vamos lá. Dada a informação. Disso o que aconteceu? Muita industrialização, muita necessidade de terrenos, de compra de imóveis, e assim houveram expansões. Tá? E agora, da geração que, vamos dizer assim, aqui eu me enquadro, que é Millennium, aí nós temos esse problema do trabalhar enlouquecidamente. Motivo. Quando chegou a nossa vez de comprar casa, ou seja, terreno, fazer uma casa, ou quando chegou a nossa vez de ter um apartamento, que hoje em dia cada vez mais é assim, é ridículo, que os caras estão fazendo uma gaiola de periquito, onde eles dizem que é revestido com sei lá que tipo de acabamento, mas tu escuta o vizinho de cima urinando e o de baixo varrendo o chão. Chega a ser uma loucura. Tu escuta tudo. Então, e aí a maioria tem criança, as crianças correm, gritam, então tipo, tu tá numa caixa presa, tu não tem pátio, e ainda pra variar, tudo que fazem à volta tu escuta. E tem gente que faz questão de, no momento do broca, vai lá e faz todo o barulho possível, cara, tu escuta até no prédio do lado. Cara, não dá pra entender. E os caras têm a cara de pau de vender isso a 300 mil. E aí o que tá havendo, tá? E eu me enquadro nessa turma aí, que sonhou com a casa própria e mora de aluguel. Bem na nossa vez, o preço aumentou dos nossos irmãos, que também são milênios, os irmãos mais velhos e que estão perto dos 50, e conseguiram comprar um terreno a 18, 20 mil. Bem na nossa vez, o terreno tá custando 200, tá custando 180. Ou seja, está custando no mínimo 10 vezes mais em 20 anos. Subiu assim, de um jeito... A curva exponencial ela é ridícula. As coisas elas eram num linear assim, mas elas inflacionavam, né? Cara, partiu ali de 2005 para cá, o gráfico ele é o Everest. É uma maluquice, é um absurdo. E aí, como a gente diz, né, hoje, não sei se vocês já ouviram essa frase, caso não tenham ouvido, parabéns. Terão uma frase de efeito agora para gravar e reproduzir por aí. Hoje, um celular custa o valor de um carro. O carro custa o valor da casa. Uma casa custa o valor de uma vida inteira. E bingo. Aí o que aconteceu? Eu já falei de um vídeo lá onde eu, ferrado, FO, dadadã, e não sei o que, e frustrado. Sim. Lá eu compactuo e compartilho, né, com este vídeo. E lá eu dou mais detalhes, aqui eu tô passando assim por cima e traçando paralelos com o porquê isso aconteceu. Lá eu explico somente o que aconteceu. E aí o que temos hoje? Temos pessoas que adoecem de tanto trabalhar, ou de tanto pensar o tempo inteiro do próxima conta a pagar. Pô, no outro mês eu tô ferrado. E aí, pasmem, tem mais uma coisa que eu acho muito curiosa. Principalmente aqui no Brasil. O povo brasileiro ele reclama que aqui o Brasil para em novembro e ele volta a funcionar no pós-carnaval. Aí todo mundo sabendo disso, igual, todo mundo dá um jeito de, mesmo não tendo grana, dá um jeito de enfiar toda a vida num cartão de crédito, parcelar o que não deveria, entrar o ano no prejuízo, pra todo mundo correr pra praia, porque no Réveillon eu tenho que estar lá pra estourar ou ver os fogos e brindar com champanhe na beira da praia, pular 7 ondas, e todo mundo acha que fazendo isso há 30, 50, 100 anos, 20, que alguma coisa vai mudar. Pular 7 ondas e estar lá vestido de branco desejando coisas blasé pro outro. Que às vezes tu vai com aquela turma e tu fala um monte de coisa, tu profere um monte de palavra com aquela turma que é tudo falsidade. Tu nem tá desejando bem daquele cara. Tu tá assim, tipo, que tu melhore de vida, mas não mais do que eu. Cara, e é isso, cara. Eu tô falando coisas aqui porque eu sei que é exatamente isso. É visceral como eu tô falando agora. É normal, né? E outra, é feio, mas é o cotidiano, é o que a gente vive. Então, de fato, eu adoeci, porque nos últimos 4 ou 5 anos da minha vida eu fiquei aqui dentro dessa caverna. Que isso aqui deve medir o quê? 10 metros quadrados, porque é um 2x3 aproximadamente. Estourando tem 11, 12 metros quadrados esse cubículo aqui. Ele é um quartinho infantil que foi adaptado para escritório. Tem uma cama, tem um guarda-roupa aqui que abriga um pouco das minhas roupas de trabalho, que eu já não uso há um bom tempo, quando eu fazia trabalhos externos. E aqui eu montei um mini estúdio. Então, o motivo da cortina preta, para quem não viu o vídeo 1, é justamente porque ela é uma cortina blackout e ela ajuda na acústica. Ela tira o eco e não fica dando reverb no microfone. E aí, obviamente, depois eu trato ele aqui com as minhas mesas eletrônicas de
de áudio, né? E aí com isso o som que vocês ouvem daqui é o mesmo que vocês ouviriam do microfone Shure lá dos podcasts mais famosos, que aquilo custa 5 mil e esse aqui com R$ 600 eu faço a mesma coisa. Fica a mesma qualidade de áudio. Só a minha câmera que de fato quando eu puder eu quero melhorar. Porque ela é uma webcam que grava 1080p, só que como eu não gosto de gravar com muita luz na cara, a qualidade do vídeo não fica boa. Então eu quero pular para câmeras da Sony quando possível. Porém, precisa de grana. Mas o importante é que se o áudio é bom e o conteúdo é bom, demorou para deixar o like, por favor, isso ajuda um monte. O teu pedágio para ter um conteúdo desses de graça é um like e um comentário. Nem que tu comente, comentário. Eu sei que daí tu chegou nessa parte do vídeo e, obviamente, com isso, tu ajuda o criador aqui a chegar a outra pessoa que precisa dessa palavra. E agora, falando a vocês o revés. Como que eu tô me curando desses problemas? Gente, pintou uma oportunidade de eu mudar de cidade. E é assim, eu tenho uma máxima que todas as pessoas que se deram bem, mas bem na vida, bem no sentido de progredir muito, elas em 99,9% das vezes, das ocasiões, elas saíram da sua cidade natal e foram para outro lugar. Então, pintou um convite, mas assim, de uma maneira muito inesperada e muito rápida, para eu sair de onde eu estou e ir para a região costeira. Sim, eu vou morar próximo da praia, não tão na praia assim. Até porque eu não gosto muito de praia, tá? Mas eu não gosto muito de praia na temporada. Fora dela, eu acho o lugar fantástico. O clima é mais agradável, se vive numa outra velocidade, porque querendo ou não, cidades litorâneas ou próximas, elas são cidades de interior. Então elas têm uma frequência diferente. As pessoas elas param na sua cerca, elas não estão com tanta pressa. Então tu tem como viver uma experiência assim de um desaceleramento. Acho que essa palavra, vamos dizer, se ela não existe, ela é a que melhor configura isso que eu estou falando. É a melhor síntese para o que eu quero representar a vocês. E de fato, eu vivi uma vida muito louca aqui de pauleira, só faltou assim eu usar umas coisinhas, né? Tomar umas boletas. E se vocês veem o vídeo parecendo acelerado, é porque nós aceleramos a edição, tá? O vídeo ele sempre tá na velocidade 115 para eu poder falar o maior número de coisas no menor tempo. Eu falo um pouco mais lento do que o que vocês veem. Mas a moral disto é, eu quero passar para vocês que agora eu vou, como todo mundo diz, eu vou para um lugar para tirar o pé do acelerador. E eu tenho um trabalho normal lá, tá? Aquele onde eu vou cumprir horário, das 7 às 5, com intervalo de tanto tempo, de segunda a sexta. E eu vou continuar gravando vídeos aqui, então isso aqui não vai parar. Só que isso aqui é o meu, vamos dizer assim, é o meu jeito de conversar com pessoas, conectar com pessoas e não enlouquecer. É justamente essa tentativa de colocar o pé no freio e não no acelerador. Porque nos últimos 5 anos eu tentei com tudo, com o pé no acelerador, de trabalhar que nem um doido e focar em trabalho, e eu tava na região errada. Eu estava na frequência mental errada, eu adoeci por reclamar, e aí eu resolvi mudar. E inclusive a pegada do canal vai mudar por causa disso, já mudou na verdade. Que é, gente, tem muita gente dizendo que o mundo tá no momento apocalíptico. E eu acho que não. Apesar que vão acontecer coisas bem esquisitas com o nosso planeta, sim, sempre aconteceram. Não vai mudar. Mas assim, sempre quando a gente vai limpar uma casa, a gente precisa fazer uma bagunça, é ou não é? Então o que eu acho que está acontecendo com a humanidade? Estamos passando pela bagunça para poder fazer a limpeza. Capite? O mundo será sim melhor. Ele será uma terra de regeneração, de prosperidade. Não será mais um mundo de provas e expiações, onde a gente terá que passar por desafios. Só que isso vai levar um tempo. E aí nós teremos muitos empregos que vão deixar de existir. O mundo vai chegar a um ponto onde haverá sim a renda básica universal. E tem gente que vê isso com muito maus olhos. Eu acho que vai haver um momento ruim, difícil, mas depois a gente supera, adapta e a vida vai seguir. E uma coisa que é a primeira que nós temos que pensar, em primeiríssimo lugar, nós temos que achar dentro de nós a centelha divina da fonte criadora. Ou seja, é bem paradoxal o que eu estou falando agora, porque isso meio que desmistifica todas as religiões. Todos os pastores, mentores, sacerdotes, bispos, orientadores, pais de santo, tudo que nós conhecemos como liderança religiosa. Papa, eu sei se eu citei padre, mas tudo isso vai cair por terra muito em breve.
É uma crença minha, é um jeito meu de pensar. Parece muito doido, sim, pra quem tá ouvindo a primeira vez, o cara deve estar rindo. Se ele tava dando um gole na água, deve ter saído pelo nariz, ou ele deve ter cuspido agora no telefone ou na TV. Ou no seu PC, sei lá. E desculpe por isso, mas eu acho que de fato as religiões elas estão prestes a sucumbir. E eu acho que isso não vai chegar até os meus 50 anos, então pasme. Eu vou fazer 39 e isso não vai levar 11. Eu acho que é em menos tempo. Muita religião vai deixar de existir. Muita gente vai exterminar muita gente vai findar a sua existência aqui. Porque muita coisa doida vai acontecer. Mas é preciso bagunçar a casa para melhorar. E onde entra a melhora disso tudo que eu falei, já que eu comentei que de tanto que trabalhei, não vivi a vida. É que agora eu quero viver de verdade. E isso aqui é um jeito de viver. É um jeito também de eu não ficar mais tempo ainda na frente do PC como antes, onde eu tinha que estar o tempo inteiro projetando e editando coisas. Não, eu falo com a câmera, gravo. A edição ela é bem básica, como eu falei, eu dou uma mexida nos realces, numa cor para ficar mais agradável de se olhar, porque eu espero que muita gente me assista antes de dormir. E aí eu mudo um pouco a intensidade das luzes e tal, faço alguns realces e melhoro a voz, para que vocês tenham um bom produto. E tomara que em breve eu tenha uma câmera melhor, que daí vai ficar mais legal ainda. Mas eu tô querendo viver. Eu tô querendo sair pra caminhar, sabe? Parar na rua e quando vê um vizinho, principalmente aqueles que têm o cabelo mais branco do que os meus, que também estão começando a ficar. E aí poder parar, cara, tem um tempinho aí, bater uma palavrinha contigo, pô, 5 minutos. Aí vai lá, pega uma fruta, descasca, come, compartilha, troca uma ideia. Ah, vou lá. Aí, né? Dou a saudação pro cara, vou pra casa, também não fico lá enxafurdando a vida do cara, mas essa coisa do viver uma coisa mais legal, assim, do ninguém lá me conhece, ninguém sabe da minha vida pregressa. Onde eu tô hoje, sempre vai ter aquele cara que vai falar mal a respeito, porque lembra de um episódio onde eu talvez tenha feito uma merda e não lembro. Eu ando na rua e lembro, pô, aquela vez tu foi sacana comigo em tal lugar. Então, assim, geralmente tu ficar na mesma cidade onde tu cresceu, tem essa coisa do clima de pessoas que tu conhece desde a infância ou adolescência e que não te traz uma energia boa. E às vezes nem é porque aquela pessoa emana energia, é porque tu, e eu tô falando isso de mim, mas fazendo vocês pensar, mas é porque tu lembra de uma coisa ruim que aconteceu. Eu tenho isso na região onde eu cresci, que é onde eu nasci e vivi boa parte da minha vida. Vivi 29 anos na cidade natal. Morei 1 ano e pouco em uma outra cidade a quase 100 quilômetros daqui, e aí retornei e vim parar na cidade vizinha. E morei na cidade vizinha por 7 anos. E agora eu vou me deslocar para, sei lá, uns 180, 200 quilômetros daqui. Né? Então, cara, vai ser muito absurdo, muito doido. O tempo inteiro aquele clima mais... Clima foi brabo, né? Aquele clima mais ameno, de ter água, natureza, barulho de passarinho, sabe? Poder respirar um ar mais puro, porque vem do oceano. Tem mais vento. Claro, sempre tem a situação de que quanto mais natureza, também tu tá mais exposto às coisas que vão vir. Mas assim, vamos lá, vamos colocar aqui que espero que eu bata na madeira e isso traga sorte de fato. Se forem para ser os últimos anos da minha vida, os próximos, e se a minha vida está muito próximo do fim, com a mudança ou não, eu espero que isso não seja profético, que sejam bons anos, que sejam excelentes, mas que eu possa ver muita coisa também boa se transformando aqui. E é o que eu desejo pra vocês aí do outro lado. Eu espero que isso aqui que eu estou falando seja profético. Acho que até porque tá gravado, tomara que não seja. Tomara que eu dure bastante primaveras aqui. E como diria um amigo meu, as chances de enriquecer e desfrutar do enriquecimento, e às vezes enriquecimento é uma simples prosperidade de ter uma casa própria, um carro quitado e a tua família por perto. Essas 3 coisas juntas é o que basta para qualquer ser humano. Família é aquela que tu constitui, não significa que serão todos do teu sangue. As pessoas que tu mais gosta, que elas estejam sempre à tua volta. Que tu tenha a possibilidade de ter uma casa própria para não ficar pagando aluguel a vida inteira. E para que tu possa trocar de carro de vez em quando para ter conforto. Qualquer outra coisa além disso é luxo, sim. Esse é o Cortina Preta. Procure por algum informativo na descrição desse vídeo. Procure pelos outros vídeos nas playlists que vão aparecer aí em seguida, no fechamento do vídeo. Divirta-se, comente, me dê ideias aqui de algo que vocês queiram ouvir aqui eu hablando.
troquem ideia. E outra, uma novidade para 2026. Já tem gente aqui que eu converso nos comentários e que eu já convidei para participar. Ou seja, tem gente que eu vou bater um papo no privado e não vou expor se a pessoa não permitir, e outros que quiserem trocar um papo e acharem que tá legal colocar no canal, vou deixar depois no ar. Justamente porque ele é um canal que ele é feito por uma pessoa, mas ele depende muito de outras. E aí dá pra gente fazer um mix legal. E é óbvio que as pessoas que falam bem, elas serão convidadas mais vezes. As que são tímidas, se não quiserem, não vão ser expostas, né? Mas assim, se permitir o corte às vezes, porque não deixem de emanar por aí a criatividade de vocês. Às vezes, tu vai encontrar alguém que vai mudar a tua vida por uma palavra bem colocada. Esse é o Cortina Preta.